Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Fernando Guimarães, Fábio Camargo, auditores Sérgio Fonseca, Tiago Pedroso, procuradora do Ministério Público de Contas, Kátia Puchaski, declaro aberta a 26ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Submeto a ata número 25, de 18 de julho, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Apenas comunicar devolução da pauta de Vossa Excelência, processo 271-7614, município de Porto Barreiro. Está anotado. Auditor Tiago Álvares Pedroso. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a inclusão em pauta no processo 026-7900-17. Estou submetendo um despacho que cancelou a medida cautelar anteriormente deferida nesse processo. E também gostaria de comunicar o sobrestamento no processo 803-8216 na COFAP. Obrigado. Está anotado. A palavra está livre. Para o relato da pauta, Sua Excelência, o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes desta primeira Câmara, inicialmente pedindo desculpas pela intempestividade, mas gostaria de comunicar a devolução ao conselheiro substituto Sérgio Valadares Fonseca do protocolo 309-229-2012. E inicio a pauta pelo processo de alerta 393-235-2017, município de Jaguapitã. É um alerta do período encerrado em 31 de agosto de 2016, na qual foi constatada a extrapolação do limite com gasto com pessoal. A municipalidade informa que não tem como reduzir, em função da demanda de serviço e queda de receita. E na COFIN, o Ministério Público, em sua manifestação conclusiva, posiciona-se pela expedição do alerta e argumentou ainda que os indícios de deficiência da execução orçamentária deverão ser realizados no exercício de 2016. E a proposta de voto acompanha os pareceres para emissão de alerta em função de extrapolação do limite de gasto com pessoal e com determinações das vedações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Está em discussão. Aprovado. Tem prestações de conta e transferência voluntária 140.060/2013, município de Tibagi. É um repasse feito pelo município ao Conselho de Segurança Comunitário de Segurança da cidade de Tibagi, pela qual foram feitos repasses para alimentação e locomoção de policiais civis e militares lotados naquele município. COFIT e Ministério Público manifestam pela irregularidade das contas, por entenderem que não cabe a realização dessas despesas via convênio com o Conselho Comunitário de Segurança e propondo, inclusive, a devolução dos valores repassados. Estamos falando um total de R$ 26.684. A proposta que faço, seguindo já alguns precedentes que apresentei, com os votos que já proferi, é pela regularidade com ressalva. Não vejo ilegalidade no repasse em si, e sim a imprecisão do ajuste com o Conselho Comunitário. Esse ajuste devia ser feito pelo município com o Estado do Paraná, atendido, evidentemente, às prescrições da Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 62, que veda a aplicação de receita de despesas em despesas de outro ente, salvo ser prevista na lei orçamentária e com suporte em convênio. Então, pela ressalva, prioridade com ressalva, com recomendações ao município de Tibagi. Está em discussão. Aprovado. Município de Saudades de Iguaçu, repasse feito à PMI Novo Horizonte de Saudade de Iguaçu. A proposta de voto acompanha os pareceres pela regularidade com ressalva e recomendações, senhor presidente. Em discussão. Aprovado. Município de Porecatu, 152.770/2014, repasse feito à Associação dos Estudantes de Porecatu. A proposta de voto acompanha os pareceres pela regularidade com ressalva, determinações e recomendações, senhor presidente. Aprovado. Processo seguinte conta-se com vistas. Tem o embargo de declaração, município de Piraí do Sul, 488.303/2017. Tem o embargo de declaração, oposto contra a decisão
que apresentei e foi aprovada por esta Câmara em acordo de parecer prévio 270/2017, a qual se alega omissão no acordo por falta de indicação dos preceitos legais que fundamentaram a conclusão de irregularidade, dificultando assim a elaboração da defesa. Os embargos se mostram merecedores de conhecimento, mas improvimento, na medida em que a omissão alegada não se sustenta, já que o voto ele não pode ser analisado, o acordo apenas sua parte dispositiva, isso vem no seu relatório e na sua motivação, que é remissiva aos pareceres da COFIN e do Ministério Público. Então, se apresentam as devidas fundamentações, não havendo nenhuma omissão e muito menos dificuldade de elaboração de eventuais recursos. Então, pelo conhecimento e improvimento, senhor presidente. Aprovado. O processo seguinte, 239.155/2014, solicito que permaneça adiado. Tem a prestação de contas anual 249.219/2014, contas de 2013, de responsabilidade da senhora Rita de Cássia Mercúrio do Couto, como gestora da Câmara Municipal de Caloré, que apresentam a proposta, conforme pareceres uniformes da COFIN e Ministério Público, pela regularidade com ressalva, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. 256.476/2016, Autarquia Municipal de Serviço e Produção de Cornélio Procópio, contas do senhor Lourenço Pereira Borges, exercício financeiro 2012 e 15, na qual COFIN e Ministério Público propõe a irregularidade com aplicação de multa, tendo em vista exclusivamente um déficit financeiro no valor de 4,16%. Entendo, senhor presidente, que o limite de 5%, que é a linha base para a apreciação das contas, no caso, justifica a regularidade com ressalva, na medida em que não há nenhuma outra irregularidade na prestação de contas. Então, a proposta diverge os pareceres pela regularidade com ressalva das contas do senhor Lourenço Pereira Borges, exercício de 2015. Está em discussão. Aprovado. Prestação de contas do Poder Executivo Municipal, 250.311/2016, município de Joaquim Távora, COFIN manifesta pela regularidade das contas, Ministério Público pela irregularidade, tendo em vista seu inconformismo com o escopo da prestação de contas, e a proposta de voto acompanha o parecer da COFIN pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do senhor Gelson Mansur Nassa, prefeito do município de Joaquim Távora, exercício de 2015. Está em discussão. Aprovado. 253.205/2016, município de Carambeí, proposta de voto acompanha os pareceres da COFIN e Ministério Público em relação à sua materialidade, ou seja, pela regularidade das contas do senhor Osmar José Chinato, exercício 2015, mas aplicando-se a multa prevista 87.3b em razão do encaminhamento de dados do CIAM fora do prazo regulamentar, que não entendo como motivo de ressalva. Está em discussão. Aprovado. 257.383/2016, município de Mandaguaçu, da mesma forma que o anterior, não entendo que o atraso do SIM-AM seria motivo de ressalva, então proponho, conforme pareceres da COFIN e Ministério Público, pela regularidade das contas do senhor Ismael Fouane, prefeito de Mandaguaçu, com a expedição do respectivo parecer prévio recomendando a regularidade das contas, aplicando-se multa ao responsável, previsto 87.3b, em função do intempestividade de encaminhamento dos dados do SIM-AM. Está em discussão. Aprovado. 262.255/2016, município de Lindo Oeste, tal qual os dois anteriores, pela expedição de parecer prévio recomendando a regularidade das contas do senhor Silvio de Souza, prefeito do município de Lindo Oeste, exercício de 2015, aplicando-se, porém, multa administrativa prevista no 87.3b da Lei Complementar 103/2005, em função do encaminhamento de dados do CIAM fora do prazo regulamentar. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, acredito que esgotei a pauta. Agradeço a atenção de Vossa Excelência da outra Câmara. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fernando Guimarães, e concedo a palavra à Sua Excelência, neste dia de São Cristóvão, a um grande piloto, Dr. Fábio Camargo. Muito obrigado, senhor presidente e demais membros que compõem esta primeira Câmara. Eu inicio minha pauta, senhor presidente, com o processo 2569617, é um alerta,
instaurada em face do município de Pitangueiras, por haver sido constatada em 31/12/16, execução de despesas com pessoal equivalente a 56,45% da receita corrente líquida. COFIN, Ministério Público de Contas, pelo alerta, e é assim que eu voto, com as restrições do artigo 22, parágrafo único da Lei 101/2000, referente ao período analisado. Em discussão, aprovado. O processo seguinte é 559-04608, é uma tomada de contas extraordinária instaurada em face do município de Sapopema, em razão dos seguintes achados: falta de repasse de contribuição do Fundo de Previdência Municipal, falta de repasse de valores de empréstimos consignados de servidores à Caixa Econômica Federal, irregularidade no convite 36/2008, irregularidade na contratação de transporte escolar, deficiências nas conciliações bancárias, emissão de cheques sem provisões de fundos, irregularidade no concurso do projeto 01/2007, contratação de pessoa física paga através de recibo, pagamento de ajuda de custos sem autorização legislativa, despesas excessivas com combustíveis e veículos, despesas excessivas com hospedagens, pagamento de despesas não empenhadas, COFIN, Ministério Público de Contas, pela irregularidade com ressarcimento e multa. Conforme extensa fundamentação que apresenta no voto, acompanha a unidade técnica e o Ministério Público de Contas, senhor presidente. Está em discussão, aprovado. O processo seguinte é o 218.670.11, trata-se da admissão de pessoal realizada pelo município de Laranjeiras do Sul, por meio do concurso público regulamentado pelo edital 1 de 2010, para provimento do cargo de professor. COFAP pelo registro da admissão, Ministério Público pela negativa de registro, e acompanha as manifestações da unidade técnica, conforme a precedência desse tribunal. Voto pelo registro das admissões. Aprovado. Processo 330.360.17. Trata-se de embargo de declaração posto pelo Ministério Público de Contas contra a decisão proferida no parecer prévio 15.61.17 da primeira Câmara, alegando que a decisão recorrida não se manifestou em relação ao requerido pelo parquê para nova instrução das unidades técnicas quanto ao cumprimento das restrições do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal e quanto à adoção de medidas para recondução ao limite nos quadrimestres seguintes. Ainda requer o encaminhamento ao coordenador de fiscalização de gasto de pessoal para o registro da pendência para futuras análises da admissão de pessoal. Adicionalmente, considerando que o município executou despesas em percentual superior ao limite máximo de gasto com pessoal, ou seja, a extrapolação de 100% do limite, diversamente do relato e da conclusão exarada na decisão recorrida, requereu o saneamento da omissão também quanto a esse aspecto, uma vez que, segundo o recorrente, a extrapolação de 100% do limite de gasto com pessoal produz efeitos adicionais aos decorrentes de exceder ao limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Observo que, de fato, a decisão foi omissa quanto ao requerido pelo douto Ministério Público de Contas, na medida em que não apreciou o requerido pelo parquê. Assim, voto pelo provimento parcial dos embargos face à alegação omissão. No entanto, deixo de acolher o requerido pelo Ministério Público de Contas para nova instrução quanto ao cumprimento das restrições do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois tal procedimento deve ser objeto de processo específico ou verificado quando na apreciação das contas do gestor. Também deixo de acolher o requerido quanto ao cumprimento dos prazos para retorno ao limite do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo-se em vista que, em consulta, relatório de gestão fiscal disponível no site desse tribunal, observo que o município de Pitangueiras retornou ao limite prudencial, equivalente a 51,63% da receita corrente líquida no primeiro quadrimestre desse ano. Contudo, acolho a proposta ministerial de encaminhamento dos autos à Coordenadoria de Fiscalização de Dados de Pessoal para a ciência dessa decisão. Seu voto, senhor presidente. Está em discussão, aprovado. Processo 374.62617, também embargos de declaração, também oposto pelo Ministério Público de Contas contra a decisão proferida no parecer prévio 162/17 da primeira Câmara, alegando pontos omissos da decisão recorrida. Alega o parquê que houve omissão do relator quanto à ilegalidade do contrato 3312 celebrado pelo município de Cruzeiro do Iguaçu com a empresa Impublic, assessoria contábil, uma vez que no quadro de servidores do município já existiam contadores, tornando a terceirização de serviços de contabilidade desnecessária. O embargante aponta também que teria ocorrido omissão quanto à necessidade de restituição de valores pagos à referida empresa, a aplicação de multa proporcional ao dano. Entretanto,
Observo que a decisão embargada não deixou dúvidas quanto ao posicionamento adotado pelo relator, ao entender que o cargo de contador em desconformidade com o prejulgado 6 não teria o condão de contaminar todas as contas como um todo, razão pela qual a irregularidade foi ressalvada, afastando-se, por isso, a recomendação pela irregularidade das contas com aplicação ao gestor da multa do artigo 87, 3F da Lei Complementar 103/2053. Portanto, voto pelo conhecimento dos embargos declaratórios para, no mérito, negar-lhes provimento. Está em discussão. Aprovado. Processo 243-32316 é uma prestação de contas da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna, exercício de 15, de responsabilidade do senhor Cleonir José Sonalho e da senhora Márcia André de Brito. O fim foi pela regularidade das contas, ressalvando o atraso de 60 dias na entrega dos dados do mês 13 do SINAM, sugerindo a aplicação de multa à gestora Márcia André de Brito. Ministério Público de Contas pela regularidade das contas, ressalvando o atraso na entrega dos dados do mês 13 do SINAM. Entretanto, sem necessidade de aplicação de multa sugerida pela unidade técnica, considerando que a gestora Márcia André de Brito antecipadamente já efetuou o recolhimento da multa. Eu voto pela regularidade das contas, ressalvando o atraso na entrega dos dados do mês 13 do SINAM. Determino a aplicação da multa do artigo 87.3b da Lei Complementar 103/5 à gestora. Entretanto, observando que o recolhimento da multa já foi efetuado, determino o encaminhamento dos autos à Coordenadoria de Execuções para verificação quanto ao recolhimento do valor correto da sanção, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 256.190/16 é uma prestação de contas ao Poder Legislativo do município de Cândido de Abreu, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Josnei Erivan de Freitas. Confio no Ministério Público de Contas pela regularidade das contas e é assim que eu voto. Está em discussão. Aprovado. Processo 138.112/16, também uma prestação de contas do Poder Executivo do município de Munhoz de Melo, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Geraldo Gomes. Confim pela regularidade das contas, Ministério Público pela irregularidade das contas. Eu voto pela emissão prévia, pela regularidade das contas, conforme o precedente desse colegiado, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 199.308/16, uma prestação de contas do Poder Executivo do município de Nova Prata do Iguaçu, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Adroaldo Hoftel. Confirma o Ministério Público de Contas pela irregularidade diante do déficit orçamentário de 3,4%. Divergência entre o saldo SINAM e do balanço patrimonial referente às contas do ativo e do passivo, ressalvando o atraso na entrega dos dados do SINAM do mês 13 por 36 dias, com aplicação de multa e o aporte ao regime próprio de previdência social apenas no exercício subsequente. Eu voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, ressalvando o déficit financeiro inferior a 5%, o aporte ao regime próprio de previdência social apenas no exercício subsequente e o atraso na entrega dos dados do SINAM com aplicação de multa, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 210.727/16, eu solicito a retirada de pauta, senhor presidente. Está retirado. Processo seguinte é o 240.480/16, uma prestação de contas ao Poder Executivo do município de Iracema do Oeste, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Donizete Lemos. Confim pela irregularidade das contas diante do déficit orçamentário de 4%, ressalvando o atraso na entrega dos dados do SINAM do mês 13 por 52 dias, com aplicação de multa. Ministério Público pela regularidade das contas, ressalvando o déficit financeiro inferior a 5%, conforme a precedência desse tribunal, e o atraso na entrega dos dados do SINAM com aplicação de multa. E eu acompanho o voto do Ministério Público, senhor presidente, pela regularidade. Está em discussão. Aprovado. Processo 261.321/16, é uma prestação de contas do Poder Executivo do município de Cafelândia, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Valdir Andrade da Silva, confim pela irregularidade das contas em razão da ausência de documentos para comprovação da base de cálculo utilizada para o pagamento do aporte no valor de 228.127, sugerindo multa ao gestor. Ministério Público pela irregularidade das contas.
Eu voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas com ressalva. Afasto a multa sugerida, uma vez que a ausência desses constitui inconformidade de natureza formal. Adicionalmente, recomendo aos responsáveis que nos próximos exercícios observe o cadastro de natureza das despesas específicas para evitar as mesmas inconformidades nos próximos exercícios financeiros. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 261.640.16, uma prestação de contas ao Poder Executivo do município de Santana do Itararé, exercício do 15, de responsabilidade do senhor José de Jesus Isaac. Confio no Ministério Público pela regularidade e é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 266.013.16, uma prestação de contas ao Poder Executivo do município de Sabáudia, exercício de 15, de responsabilidade do senhor Edson Hugo Manoeira. Confio pela regularidade das contas, ressalvando o resultado financeiro de fontes não vinculadas, considerando que a entidade tomou as providências necessárias para a regularização no exercício financeiro subsequente. Ministério Público pela irregularidade das contas, considerando que o déficit financeiro limitou-se a 0,45 das referidas fontes, com fundamento no princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas com ressalva, conforme precedentes deste colegiado, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. E, por fim, senhor presidente, processo 259.444.17, eu solicito a retirada de pauta. Está retirado. Eu agradeço a atenção. A pauta foi absolutamente atendida. Agradeço, conselheiro Fábio Camargo. Concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária, senhores servidores, inicio pelo processo 332.957.14, exame de legalidade e revisão de proventos concedido à senhora Eunice Fogaça de Almeida, com fundamento na Lei Complementar Estadual 103/2004, cuja aposentadoria foi julgada legal pelo Acórdão 622414 da Primeira Câmara. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal, à época, a peça 32, manifesta pela legalidade de registro e propõe a aplicação de multa ao gestor em razão de atraso de 62 dias. O Ministério Público de Contas acompanha a manifestação. Esse é daqueles processos em que a Paraná Previdência justificou o atraso e foi celebrado o termo de ajustamento de conduta de gestão. Portanto, conforme os precedentes, eu deixo de aplicar a multa e, no mérito, acompanho pela legalidade de registro. Em discussão. Aprovado. O processo seguinte é o processo 517.946.16, que trata de admissão de pessoal no município de Cambé. A manifestação da Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal é pela legalidade de registro. O Ministério Público manifesta-se contrariamente, suscitando a questão de inconstitucionalidade da Instrução Normativa 117 de 2016. Matéria já superada, inclusive com o destaque no sentido de que, graças à Instrução Normativa 117 de 2016, está sendo possível para a COFAP acompanhar concomitantemente os concursos públicos em andamento no Estado, de forma a permitir uma atuação mais eficaz do tribunal, que inclusive tem determinado suspensões de concursos que mostram ou indicam evidência de fraudes ou outras falhas. Então, senhor presidente, conforme precedentes, pela legalidade de registro, conforme unidade técnica. Legalidade. Senhor presidente, na verdade eu tenho outros processos em pauta, mas todos eles estão ou com vista ou adiados. Os que, por acaso, não estejam adiados, eu solicito que fiquem adiados. Então, era a brevíssima pauta na tarde de hoje. Lamentamos muito porque perdemos boa parte da inteligência de Vossa Excelência na sessão de hoje. Agradecendo, concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Tiago Álvares Pedroso. Senhor presidente, demais membros desta Câmara, relato o processo 267.917, que havia solicitado inclusão em pauta. É um processo que trata da admissão de servidores temporários no município de Marilândia do Sul, no qual havia sido determinada cautelarmente a suspensão do certame. A irregularidade que motivou a cautelar foi a submissão dos contratados temporários ao regime seletista, contrariando a Constituição Federal e a Lei Complementar número 1 de 2014 do próprio município,
que estabelece regime jurídico específico para os servidores temporários. Após a cautelar, o município revogou a lei ordinária que criou os cargos temporários e submetia os contratados ao regime seletista e editou nova lei, criando cargos públicos efetivos que serão preenchidos futuramente por concurso público. Dessa forma, os contratados temporariamente serão submetidos ao regime da Lei 1 de 2014, como já previa o edital do processo seletivo, não subsistindo mais a irregularidade na seleção, razão pela qual revoguei a medida cautelar por meio do despacho 112 de 17. A justificativa para a contratação temporária, e não por concurso público, é a necessária celeridade para dar início às atividades de um programa com apoio do governo federal. Trata-se de uma atividade permanente da administração pública, que em tese não poderia ser desenvolvida, né, com servidores temporários, e a justificativa sendo apenas a contratação temporária apenas para dar mais agilidade, sendo necessário depois o concurso público. Eu entendo pertinente, nesse momento, recomendar ao município que inicie imediatamente e dê andamento aos procedimentos necessários à realização do concurso para substituir os servidores temporários que serão contratados, alertando ao município que a manutenção dos temporários, além do tempo razoável para a realização do concurso e a posse dos aprovados, poderá resultar na negativa de registro das admissões e na aplicação de multa aos responsáveis. A proposta, então, senhor presidente, é pela confirmação, ratificação do despacho 112/17 com a recomendação. Está em discussão. Aprovado. Era o que tinha em pauta, senhor presidente. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Tiago Pedroso. Passo ao relato da pauta que me foi confiada. Alerta no 291.402/17, município Guaraniaçu. Extrapolação em 31 de dezembro de 2016. COFIN e Ministério Público estão pela expedição do alerta. Esta é a proposta do relator, que está aprovada. Prestação de contas de transferência, sistema CIT, 45.685,14, município de Açaí. Transferência do município a um clube de Açaí no montante de 19.800 para atendimento de alunas carentes do município. COFIT regularidade, Ministério Público regularidade. Esta é a proposta do relator. O 594.0614, município de Ampere. Transferência do município à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ampere. Em 2013. COFIT regularidade com ressalva, recomendações, Ministério Público acompanha, e esta também é a proposta do relator. Protocolo 230.883/13, município de Almirante Tamandaré, prestação de contas de transferência do município à Comunhão Espírita Cristã de Curitiba, termo de convênio para atender idosos do município. A COFIT, pela irregularidade, apontou a ausência de extratos bancários de 3.777,70. O Ministério Público acompanhou. Eu faço argumentações, vejo que o interessado peticionou novamente nos autos, acostando os extratos bancários dos meses de janeiro e fevereiro de 2013 da conta específica do convênio, motivo pelo qual a proposta do relator é pela regularidade. Está em discussão pela aprovação em todos eles. Admissão de pessoal 434.210/14, município de Campo Largo. Admissão complementar. Diversos cargos em concurso regulamentado pelo edital 1/94. COFAP pelo registro, Ministério Público também pelo registro, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. 489.655/15, município de Campina Grande do Sul.
acompanhando a Instrução Normativa 117/16, COFAP Legalidade e Registro das Admissões, Ministério Público sempre se manifestando pela necessidade de documentação para a instrução analítica do feito, mantendo o que decidimos neste tribunal, legalidade e registro, em discussão pela aprovação. Protocolo 383/960-17, pedido de certidão liberatória, município de Campo Mourão já foi atendido através da internet, motivo pelo qual a proposta é pelo encerramento. Está em discussão, está aprovado. 227.863.15, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caloré, 2014. COFIN, regularidade, Ministério Público acompanhou. Esta também é a proposta do relator, que está em discussão e está aprovada. 257.444.15, Fundo de Previdência de Amaporã, 2014. COFIN pela irregularidade em razão de restrição quanto às aplicações financeiras, de acordo com resolução do CMN e demonstrativo das aplicações e investimentos dos recursos da IR. Ministério Público de Contas acompanhou. Faço também observações. O município encaminhou em 15/3/16 documentos certificando que o município encontrava-se em situação regular, porém, segundo o registro disponibilizado na internet, em 7/6/17, consta novamente a irregularidade em relação às aplicações de recursos financeiros, motivo pelo qual acompanho o COFIN Ministério Público pela irregularidade, aplicando ao senhor José Carlos de Macedo a multa do 87, parágrafo 4º da Lei Orgânica. Está em discussão, está aprovado. O 270.440.15, Instituto de Previdência de Altamira, do Paraná, 2014. COFIN pela regularidade, com ressalva. Ministério Público também pela regularidade, com ressalva. E esta é a proposta do relator, que está em discussão, está aprovada. 353.480.16, Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná, 2015. COFIN e Ministério Público manifestam-se pela irregularidade em face do balanço patrimonial estar em desacordo com o manual de contabilidade aplicado ao setor público, especialmente quanto à ausência dos quadros ativos e passivos financeiros e permanentes e contas de compensação. As unidades apontaram para falhas na apresentação do balanço patrimonial, mais especificamente a falta dos quadros que mencionei há pouco, ativos e passivos financeiros e permanentes e contas de compensação. Faço ainda alguns comentários a respeito. A consequência prática é a impossibilidade de análise dos dados apresentados em comparativo ao informado ao SIM-AM. Há violação, portanto, à Lei 4.320 de 64, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, municípios e o Distrito Federal. O artigo 105 dessa lei determina expressamente itens que devem estar presentes no balanço patrimonial. Assim, a proposta do relator, até homenageando essa lei que é de 1964, doutor Fábio, Vossa Excelência ainda não era nem nascido, e esta lei permanece até hoje sendo das mais importantes para a administração. Assim, a irregularidade, a aplicação de multa ao senhor
Álvaro Felipe, do 87, 4G da Lei Orgânica. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 268-850-14. Pela ordem, senhor presidente. Prestação de contas de 2013, município da Lapa. Pela ordem, conselheiro Fábio Camargo. Se não houver objeção, eu gostaria de pedir vista desse processo. Tenho a impressão que o conselheiro Fernando objeta, porque ele também queria pedir vistas, mas vistas a Vossa Excelência. Estão concedidas vistas a Vossa Excelência. O protocolo 234-215-15, município de Caloré, 2014, manifestações da COFIN pela irregularidade, déficit das fontes não vinculadas de 0,36%. O Ministério Público acompanhou. Apresento um quadro, o déficit em 2012, negativo 8,76, em 2013, 2,49, em 2014, negativo 0,36. O tribunal tem decidido que pode ser aprovada com ressalva as contas quando estão nesta condição e a proposta do relator pela regularidade com ressalva. Em discussão pela aprovação. O 252.810.16, município Jataizinho, 2015, COFIN, regularidade com ressalva, Ministério Público acompanhou. Esta também é a proposta do relator, que verifica atraso, e aí propõe a multa do 87.3b da Lei 113/2005 ao senhor Hélio Batista da Silva. Em discussão pela aprovação. O protocolo 259.025/16, município de Boa Ventura de São Roque, 2015, COFIN pela regularidade, Ministério Público também regularidade com ressalva. Faço algumas observações, acompanhando e informando que houve regularização do apontamento e a proposta, portanto, regularidade com ressalva. Em discussão pela aprovação. Protocolo 243.757/16, município de Bom Sucesso, 2015. COFIN pela irregularidade, aponta o déficit das fontes não vinculadas de 7,49. Ministério Público pela irregularidade. Verifico que o déficit orçamentário financeiro já ocorreu nos exercícios de 2013, de 12,48, e 2014, 7,83. Nota-se, portanto, o desequilíbrio das contas e a falha do planejamento da gestão municipal de Bom Sucesso. Se o Brasil não tem planejamento Bom Sucesso, né, é que vai ter mais. Assim sendo, a proposta do relator é pela irregularidade das contas 2015, município de Bom Sucesso, multa ao senhor Maurício Aparecido de Castro, 40 vezes a unidade padrão fiscal do Paraná, em face do déficit verificado. Em discussão pela aprovação. Também estou pedindo permissão para retirar de pauta o 220.060.15, município de Tomazina. Haja vista extensa documentação protocolada. Está retirado. A palavra está livre. A próxima sessão desta primeira Câmara será no dia 1º de agosto, terça-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.